Olá, nós somos a equipe eFlySul, fundada no ano de 2018 e estamos participando da 22ª competição SAE Brasil Aerodesign. A equipe agradece às empresas, organizações e parceiros que apoiam o projeto. Como metodologia para desenvolver a nossa aeronave, o projeto ele foi dividido em 4 partes seguindo a metodologia de Barros, que foi especificações e requisitos, estudo preliminar, anteprojeto, testes e projeto final. Como principal requisito seria ficar entre os 20 primeiros colocados. Para isso, a gente fez uma média do peso vazio e da carga paga dos 20 primeiros colocados dos anos de 2018 e de 2019. Com isso, a gente consegue estipular um MTOW de 13 kg e um peso vazio de 3. Para atingir esses objetivos, foram feitas algumas melhorias em relação ao ano anterior. Dentre essas melhorias foram a criação de algoritmos para otimizar o tempo e para trazer mais precisão para os cálculos das áreas de estabilidade de controle, desempenho e cargas. Foram feitas também as correções dos relatórios considerando os feedbacks do ano anterior. E a gente também utilizou para esse ano o aplicativo Trello em relação à organização da equipe. Com esse aplicativo a gente consegue designar diversas tarefas para cada um dos integrantes e estipular um prazo de entrega e também verificar como é que está o andamento de cada uma das tarefas. Dentro do estudo preliminar, a gente decidiu então as principais prioridades, que seriam carregar o total de peso estipulado, conseguir decolar dentro dos 50 metros de pista, que foi o que é especificado pelo regulamento, fazer a retirada de carga em menos de 60 segundos, para assim garantir a bonificação lá na competição, e aprimorar o gráfico de carga paga. Ainda dentro do estudo preliminar, foi feito um brainstorming para avaliar qual o modelo mais eficaz que melhor atenderia as condições do nosso projeto. Então, a gente considerou uma asa voadora, que ela possui melhor configuração em relação ao peso vazio e mais facilidade construtiva, porém ela não é tão eficiente quanto ao MTOW. O biplano é o que possui a maior sustentação, carregando maior peso, mas é o que menor possui eficiência aerodinâmica e possui maior dificuldade construtiva. Então, o modelo escolhido foi o modelo convencional, por ele possuir a maior controlabilidade e maior estabilidade, possuir uma boa eficiência aerodinâmica quando comparado ao biplano, e também pela equipe já estar mais familiarizada com esse modelo. Ainda no estudo preliminar, a gente tem uma noção das estimativas das dimensões básicas e dos materiais escolhidos para a parte estrutural, que foram a balsa, o alumínio, PLA para as peças 3D, a fibra de vidro e a fibra de carbono. Tendo essas ideias em vista, foi desenvolvido um algoritmo para estimar as dimensões primárias e a polar da raça, com o objetivo de comparar as distâncias de decolagem em função de cada formato de asa. Os formatos de asa que apresentaram a melhor eficiência foram a asa retangular e a asa mista. Nessas simulações foram variadas a corda, o afilamento e a envergadura. Ainda assim, foi escolhida a asa mista em função de ela melhor cumprir com os requisitos de carregar a carga máxima numa pista de decolagem de 47 metros. Então, para a escolha do perfil da asa, a gente tem início com a área de aerodinâmica. Foram comparados 4 perfis utilizando o software XFLR e o perfil escolhido foi o Selig 1223 por apresentar um maior coeficiente de sustentação. Com isso, a gente consegue então definir os dados geométricos da asa, tendo uma envergadura de 2,1 metros. Foi necessário fazer também uma análise de torção geométrica, já que para asas mistas o stall tem início em ponta de asa. Para evitar isso e que ele inicie novamente na raiz, é preciso então ter uma torção geométrica. Foi utilizado o método VLM para comparar uma asa com torção e sem torção. Então a torção escolhida foi de menos 4 graus na quebra de seção da asa. Para o ângulo de stall, foi utilizado o método da seção crítica, então chegando a um coeficiente de sustentação máximo de perfil de 2,28 e um ângulo de stall de 13 graus. Outra análise feita também foi em relação aos dispositivos hipersustentadores, para auxiliar no voo em carga máxima. Então foi feito comparações usando também o XFLR. Para dimensionar os flaps, a equipe se baseou em 4 aeronaves comerciais. O que se percebeu é que os flaps diminuem a eficiência e aumentam os coeficientes de momento. Então, foi preferido não utilizar esses dispositivos na aeronave. Para a análise do stall em curva, também foi utilizado o método da seção crítica e foi encontrado um ângulo de deflexão máximo dos ailerons de 34 graus, o que em comunicação com estabilidade de controle, essa angulação ela garante os momentos de rolagem e evita o stall em curva. Para a escolha do perfil no estabilizador horizontal, foram comparados 4 perfis, levando em consideração alguns requisitos de estabilidade e controle. O perfil escolhido foi a ANACA 0012 por apresentar boas características de stall.
Para o estudo de stall no estabilizador horizontal, também foi utilizado o método da seção crítica e foi encontrado um ângulo de ataque de 15 graus. Com essa análise, a gente consegue garantir que o stall ele não vai acontecer no estabilizador horizontal antes da asa. Outro estudo analisado também para garantir a efetividade das superfícies estabilizadoras foi a atuação da esteira de vórtice da asa em relação à empenagem. Com essa simulação, ela foi feita com o uso do SolidWorks e foram simuladas para condições de um ângulo de ataque nulo até o ângulo de ataque de stall. O que se percebeu é que em ambas as situações a empenagem ela vai se manter fora do campo de escoamento, garantindo o controle da aeronave. Para a seleção do perfil do estabilizador vertical, também se deu em função dos parâmetros de boa eficiência e uma boa característica de stall. O perfil escolhido também foi o NACA 0012 para o estabilizador vertical. E por fim, após definir todos os perfis e as dimensões básicas, analisou-se a aeronave completa e a contribuição de todos os componentes para a correção das curvas aerodinâmicas, considerando a asa e os estabilizadores vertical e horizontal. Polar de arrasto, que foi calculada para cada componente da aeronave trimada, considerando a contribuição do efeito solo na corrida e na decolagem. Então, no gráfico a gente consegue ver as curvas com efeito solo e sem o efeito solo. Para a escolha do grupo motopropulsor, começamos escolhendo o motor AS Max 0.55 por ser uma marca de confiabilidade. A hélice escolhida foi aquela que apresentou a melhor rotação e a melhor tração, utilizando os dados ensaiados no ano anterior com o dinamômetro construído pela equipe. Na análise de decolagem, a gente percebeu que precisaria de uma pista de 47,52 metros para conseguir decolar com carga máxima. A razão de subida, em função da velocidade horizontal, encontramos o máximo ângulo de 4,8 graus. Para a análise de voo em cruzeiro, foi considerada uma configuração da aeronave trimada, e assim nós conseguimos ter a relação entre a potência requerida e a potência disponível, como mostra o gráfico. Para a análise de planeio, o objetivo é perceber a velocidade de descida que possibilite um maior alcance para se aproximar da pista em segurança. Já para a análise do desempenho em curva, foi encontrado que a aeronave ela consegue realizar curvas com raios maiores de 4,14 metros. Em relação à autonomia, foram utilizados também os dados retirados dos testes do ano anterior, em que o motor ele foi colocado em sua máxima aceleração até que ficasse sem combustível, tendo uma autonomia de 20 ml por minuto. Para o dimensionamento do tanque, foi considerada uma situação crítica de voo com até 2 arremetidas. Para isso, seria necessário um tanque de 2,5 os. O tanque utilizado foi de 6 os. Tem-se início, então, o estudo de estabilidade e controle a partir do diagrama de corpo livre que mostra todas as forças e momentos atuantes na aeronave. Então, o primeiro passo foi realizar a curva dos coeficientes de sustentação compensados em função das diferentes amplitudes de velocidades. Então, essa curva ela vai ser utilizada para verificar se o profundor ele vai conseguir corresponder a todas as taxas de variação do CL. Em relação à estabilidade longitudinal, então nós temos através do gráfico, percebe-se que a curva do momento ao redor do CG em função do ângulo de ataque ela é decrescente, o que vai garantir a estabilidade longitudinal. Em relação à estabilidade direcional, o que se viu através do gráfico foi que a curva do momento de guinada em função do ângulo de derrapagem ela possui um coeficiente angular positivo para a superfície vertical, enquanto ele é negativo para o conjunto asa-fuselagem. Isso ressalta ainda mais a importância de se utilizar um perfil simétrico na superfície vertical para garantir a estabilidade direcional. Como critério, que o coeficiente angular da curva de momento lateral em função do ângulo de inclinação ele deve ser negativo. A partir da amplitude de velocidades definida na estabilidade longitudinal, consegue-se estimar a máxima e a mínima deflexão no profundor, que seriam então 5 graus e 25 graus. Em relação ao controle direcional, a gente encontra a deflexão máxima no leme, que foi de 15 graus, possibilitando um momento de guinada, mesmo em situações mais indesejadas. Em relação ao controle lateral, foi feito um estudo de efetividade dos ailerons, chegando a uma deflexão de 30 graus, garantindo a razão de rolamento. Para o controle em solo, se há um ângulo de dirigibilidade de 18 graus, mais ainda 5 graus de folga para ambos os lados. Tem-se início o estudo das cargas e da aeroelasticidade. O primeiro passo foi a criação do diagrama VN, tendo assim o envelope de voo. Foi utilizada a metodologia de Sangster, definindo os fatores de carga como 2,5 e -1. As rajadas também foram consideradas como sendo de contorno livre. A partir disso, nós temos uma tabela considerando os requisitos CAR, em que encontram-se 3 valores de velocidades de rajadas para serem combinados com as velocidades de manobra, de cruzeiro e de mergulho.
Partindo então para o cálculo das cargas sobre a asa, foi utilizado um método de Stender que faz uma aproximação através da distribuição das cordas ao longo da semi-envergadura. A partir desse gráfico, a gente consegue encontrar os esforços cortantes e o momento fletor na longarina da asa. A mesma metodologia foi utilizada para encontrar os esforços cortantes e o momento fletor na empenagem horizontal. Para a empenagem vertical, foi utilizada a norma FAR para encontrar a carga média de manobra na empenagem vertical. Para as cargas no pouso, também seguiu-se a norma FAR, considerando o fator de carga vertical de 2,67 para pouso em uma roda, em 2 rodas e em 3 rodas. As cargas nos comandos foram calculadas considerando as deflexões máximas em cada um desses componentes, do leme, do profundor e do aileron. Para a carga na bequilha, foi considerado o ângulo de dirigibilidade citado anteriormente. Em relação à aeroelasticidade, pensou-se em tomar algumas medidas preventivas para evitar o flutter, dentre elas o aumento da rigidez torsional, já que na longarina da asa vai ser colocado um tubo de fibra de carbono inserido no outro, fazer um balanceamento das superfícies de controle, ter os sistemas de comando livres de fogos e ter uma redução de alongamentos excessivos. Tem-se início então a parte de estruturas a partir do que já foi calculado em cargas. Esses dados eles foram retirados de ensaios realizados no ano anterior, iniciando pelo ensaio de flexão da fibra de carbono. Essa fibra de carbono, como já falado, ela vai ser utilizada para a longarina da asa. Outro ensaio realizado também foi do composto sanduíche de balsa mais de fibra de carbono. Esse componente ele vai ser utilizado na construção das empenagens da empenagem vertical e da empenagem horizontal, e também para a construção do berço do motor, que vai alojar a bequilha e o tanque de combustível. No dimensionamento da fuselagem foram considerados os dados utilizados nos ensaios de tração da fibra de vidro e o nó de fibra de carbono. Então, no ano anterior, a fuselagem ela foi treliçada e o tail boom ele foi construído com balsa. Esse ano preferiu-se desenvolver todas essas duas estruturas somente com fibra de vidro. Então, nesse novo projeto, as varetas elas são interligadas com nós de fibra de carbono e buscou-se uma estrutura isostática através da disposição das varetas, distribuindo homogeneamente os esforços solicitantes para evitar quebras. Em relação ao trem de pouso, o modelo escolhido foi o triciclo, pois ele possui melhor desempenho em decolagem e melhor estabilidade em controle quando comparado ao convencional. Seu dimensionamento foi feito a partir das equações de equilíbrio, considerando o posicionamento do CG. A ideia inicial foi desenvolver uma estrutura monolítica e, a partir dela, otimizar o máximo possível para reduzir o peso. O trem de pouso vai ser construído com alumínio 6061, utilizando-se também os dados dos ensaios dos anos anteriores, e através das simulações nós concluímos que tanto o trem de pouso principal quanto o trem frontal e as rodas, eles suportam os esforços. Os materiais utilizados para a fixação da asa e do trem de pouso vão ser impressos em 3D do material PLA. Por fim, da parte de estruturas, nós temos um peso estimado em relação a toda a aeronave, chegando a 2,868 kg, estando dentro dos 3 kg estipulados para peso vazio. Para o projeto elétrico, a escolha dos servos motores teve como base a tabela proveniente da área de cargas com o torque necessário em cada superfície de comando. Foi considerado também os dados retirados de alguns ensaios do ano anterior em relação ao torque máximo que mostrou cada um dos servos a partir do que foi ensaiado na bancada. Com isso, foram escolhidos os servos motores apresentados nessa tabela aqui, dando prioridade àqueles de menor massa. Para a escolha da bateria adequada, foi considerada uma situação de crítica de voo em que o avião ele sofre algumas arremetidas antes de ter uma pane seca. Foi considerado também que todos os servos estivessem atuando ao mesmo tempo e com isso é calculado a corrente elétrica máxima em tempo de voo, que seria de 47,63 mA. Com isso a gente escolheu a bateria níquel-cádmio de 6 volts. Ainda no projeto elétrico, nós temos o diagrama de blocos da ramificação de toda a alimentação, em que todos os servos motores estão conectados no receptor, assim como o volt-watt. E por fim, nós temos a planta elétrica com a disposição de todos esses componentes. A equipe agradece às empresas, organizações e parceiros que apoiam o projeto de aerodesign. Agradecemos também aos patrocinadores da eFlySul, a EletroHelp, o Zitap, B-Lab e a empresa ADG. E muito obrigada pela atenção. Temos disponível o e-mail para contato.